Gente, o que foi isso? Precisei chamar o break, segundamos, tempo seco, e simplesmente me deu uma crise de tosse, né? Vamos fazer o quê? Então peço desculpa a você, tive que ir para o intervalo rapidão, porque deu uma crise de tosse na dona Ruby aqui, mas tossi, respirei, agora a gente continua falando aqui no nosso Estúdio Câmara com os nossos entrevistados, o Leonan e o Rodrigo, e nós estamos falando sobre a publicidade, né? Mas a publicidade infantil que pode confundir até mesmo os adultos. Publicidade infantil no ambiente digital. Atualmente, a internet ela representa um dos espaços mais desafiadores no que diz respeito à proteção às crianças. Isso inclui, sem dúvidas, a exploração comercial infantil. Afinal, o mundo hiperconectado inaugura novos hábitos de consumo e novos formatos de publicidade o tempo todo. Agora, Leonan, como é que os pais podem perceber quando o consumo ele está se tornando excessivo, né, ou prejudicial no desenvolvimento da criança? Porque na verdade é assim. Quem vai fazer a compra é o pai. A criança ela vai ver, ela vai pedir, mas quem vai comprar é o pai. E como a gente traz coisas da nossa infância, muitas das vezes, né, Rodrigo e Leonan, a gente fala assim, eu vou comprar isso aqui porque eu não tive, então eu vou comprar para o meu filho. E aí, como que fica? Quando que a gente percebe que isso está se tornando excessivo e prejudicial no desenvolvimento das nossas crianças? Então, muitas vezes a gente não percebe, né? E aí vai um pouco de encontro com o que eu estava trazendo um pouco antes do nosso break, que foi sobre essa questão de como é que a gente pode orientar os pais a práticas parentais que vão de encontro a construir valores sólidos mesmo, né? Em relação às compras, em relação ao que é importante para a vida dessas pessoas. Mas se a gente for olhar bem, isso é um reflexo que vai não somente, né, não parte da criança, mas ela parte também, né, de nós enquanto adultos e como a gente se relaciona com esse processo todo de, de consumo, né, enfim. Então, isso é uma coisa importante que pode trazer aí algum tipo de desenvolvimento. Muito bem. Agora, o Instituto Alana, gente, ele denuncia, né, essa questão da publicidade, porque nós temos uma questão aqui muito importante, que é o quê? Publicidade de apostas para crianças. E nós temos aqui a questão que o Instituto Alana ele acabou denunciando. É isso mesmo que aconteceu, Rodrigo? Crianças fazendo aposta de jogos na internet. E vocês conseguiram fazer essa denúncia? Conta pra gente como que ocorreu isso. Pois é, Rúbia, a Misturana fez sim uma denúncia e é muito triste ver, né? Num caso explícito, crianças usando a plataforma do Instagram para poder fazer publicidade para outras crianças sobre o jogo do Tigrinho, na ocasião, que ainda está disponível, mas a gente sabe que foi uma febre. Ou seja, tem várias ilegalidades. É uma criança fazendo publicidade de um produto ilegal para outras crianças. Mesmo se fosse um produto supostamente legal, criança não pode fazer publicidade para outras crianças. A gente tinha crianças fazendo publicidade de jogos de azar, jogos de aposta para outras crianças dentro da plataforma, que inclusive é uma plataforma para maiores de 13 anos. A gente estava falando de uma criança com menos de 10 anos. Essa denúncia foi feita e a gente precisa que a população tenha essa sensibilidade também. Toda vez que encontrar um anúncio publicitário que use crianças de uma forma direta ou que faça anúncios de produtos impróprios para crianças, é importante denunciar, tanto na própria plataforma, mas também denunciar no Ministério Público, denunciar em outros ambientes. Eu gosto de usar a seguinte metáfora, Rúbia, em complemento ao que o Leonil trouxe, todo o impacto psicológico, né? Vamos lembrar que é como se as nossas crianças estivessem, de uma forma, se alimentando de conteúdos digitais. Quando a gente vê essa publicidade abusiva, é como se a gente estivesse vendo substâncias alcoólicas, cigarro ou produtos completamente tóxicos para a criança sendo anunciados por crianças para crianças. Então, tem uma indústria que financia isso, né? A gente não pode permitir com que a gente abuse dessa vulnerabilidade das crianças para ganhar dinheiro, né? E o último ponto é não subestimar também a capacidade de compreensão das crianças. A gente precisa falar sobre isso com as crianças.
as crianças também têm uma agência, né? Não só a gente não fazia da criança o nosso objeto, né, de atender às nossas fantasias, os nossos desejos, mas também tem uma conversa muito direta com as crianças. Então, olha, tem produtos também na internet, meu filho, que não são adequados. Tem coisas na internet que não são para a sua idade. Tem também os vilões, o bicho-papão também tem, de alguma maneira, a sua representação simbólica nos perigos do digital, né? Para que a criança possa entender o porquê de alguns limites, que não seja só uma restrição aleatória, né? Porque o pai e a mãe não deixam. Essa parentalidade, como o Leonil trouxe, é super importante para que a gente possa cuidar disso que a gente chama da dieta digital das nossas crianças. Filtrar o que elas se alimentam no digital. Avaliar qual é a composição desses conteúdos, né? Como se a criança não pode, muito nova, se alimentar, e fazendo uma metáfora aqui, né, de batata frita, bacon e salgadinho todos os dias. Se ela fizer isso durante uma semana, 15 dias, ela vai parar na UTI, porque o alimento, ele não alimenta, é comida, mas não é alimento. Na internet também, tem muita coisa que elas se engajam, que elas conectam, mas que não alimentam a elas do ponto de vista de capacidade crítica, de capacidade de escolha. Então, é um desafio da parentalidade hoje, a gente educar para que a gente tenha um repertório digital mais plural, para que elas saibam também evitar os alimentos, digamos assim, tóxicos, e dentre eles estão esse caso que você mencionou de, por exemplo, anúncios para convidar crianças a jogarem jogos de azar, e às vezes as crianças usam até o dinheiro que a família não tem, Rúbia, para gastar jogando, por exemplo, fazendo apostas. Por isso que é preciso ficar muito atento e evitar com que isso aconteça, e se presenciar, denunciar na plataforma, mas também procurar o Ministério Público, procurar uma autoridade para que isso chegue, eventualmente, no próprio site do Instituto Holanda. A gente tem um canal de denúncia sobre publicidade abusiva para crianças, que vocês podem fazer de forma anônima, inclusive, que presenciar isso também na internet. Muito obrigada por isso, viu, Rodrigo? Muito obrigada por isso, porque se a gente para analisar essa questão das plataformas de jogos, né? Se para um adulto isso faz uma devastação enorme, agora vamos colocar aí uma criança na frente do celular fazendo apostas, gente. Ô, Leonan, que riscos, né? O estímulo, a prática de apostas para crianças e adolescentes pode trazer. Olha só que absurdo. E ainda bem que o pessoal do Instituto Alana recebe denúncias e que estavam atentos e que foram ver essa questão aí de crianças sendo influenciadas para poder fazer apostas em redes, né? Através da publicidade digital, na verdade, né? A criança, ela não tem repertório para lidar com dinheiro e para entender o que é o valor do dinheiro, né, simbolicamente e expressamente, né? Então, quando a gente olha para essa situação com os adultos, a gente já vê uma certa dificuldade em manejar alguns tipos de sentimentos e comportamentos, o que vira aí pode vir, né, se tornar um vício comportamental, como a gente tem um episódio aí também falando sobre isso, né, em algum momento daí que a gente trouxe. Uhum. Então, para a criança, isso acaba sendo um pouco mais intensificado, porque é isso, ela também não tem essa... se nós adultos temos um certo repertório, um certo olhar para o dinheiro, que é um pouco mais crítico, né, ou pelo menos deveria ser, né, a criança não tem nenhum olhar sobre o dinheiro, e para ela esse mundo do dinheiro é uma novidade extremamente grande. Então olha o risco que a gente coloca, né, porque aí a gente pode, inclusive, pegar crianças que podem usar o cartão de crédito dos pais, e aí isso pode gerar conflitos familiares, e essa criança pode sentir coisas que ela nem está entendendo o que é, como, por exemplo, a culpa, né? Então, são várias as possibilidades, né, de dizer que isso é perigoso, e que bom, né, que o Instituto Alana tem feito esse trabalho, que bom que a gente tem pessoas compromissadas em relação a isso. Muito bem, né? Ô, Rodrigo, as estratégias de publicidade digital hoje, elas, para atingir o nosso público infantil, tem publicidade disfarçada. Eles usam estratégias como esses influenciadores mirins, os youtubers. A gente pode
falar que isso é uma estratégia, uma publicidade disfarçada, é algo que é velado, mas que está chegando nas nossas casas? Tem muitas camadas aqui, Rúbia. A gente tem sim muita publicidade direcionada para a criança, disfarçada de conteúdo espontâneo. A gente sabe, né, tem essa febre ainda hoje do tal do unboxing, né, que é essa coisa de crianças abrindo presentes, abrindo caixas de brinquedo e depois Uhum. brincando. Tem uma parte disso que foi um pouco imitação, mas a origem disso é muito uma estratégia de publicidade que parece ser uma criança comum, né? Uma criança como qualquer uma outra, abrindo um brinquedo para brincar, mas muitas vezes são patrocinados, né? Como eu disse, são roteiros, são toda uma estratégia de marketing que não se dá o nome de publicidade. Finge que é só uma criança brincando, e não. Esse é um exemplo muito comum ainda hoje, que a gente precisa ter atenção. E mexe com uma outra dimensão problemática, que é o trabalho infantil. Criança não pode trabalhar. A única exceção que o Estatuto da Criança traz é o trabalho infantil artístico, e que tem uma série de critérios, de condicionantes que o juizado da infância acompanha com a família, com a escola, tem um limite de horas, o setting de filmagem ou teatro tem que ter todo um espaço adequado para que aquela criança faça o seu trabalho infantil artístico, que é importante. A gente tem talentos também, crianças e adolescentes, e é justo que eles tenham essas condições especiais. Agora, não há nenhum cuidado dessas plataformas e dessas empresas que às vezes acabam fazendo isso, de usar os mesmos critérios de cuidado dessa inserção artística na internet, e a gente tem que exigir que isso aconteça também. Porque há muitas situações em que a própria família, né, a gente vê, expõe a criança. A gente viu, né, as polêmicas recentes da questão da adultização, como às vezes as próprias famílias fazem das suas crianças objetos e vendem essa imagem dessas crianças, monetizando isso e vendendo, digamos, para marcas poderem também usar a imagem da criança, o que não é justo com a criança, né? É uma violência também com a criança. Então, é importante ter esses critérios na internet, a gente está avançando aos poucos com as leis, o que significa que não é que não pode ter produtos e produções para crianças, não, mas é preciso de fato que, se é o alvo uma criança, esse conteúdo tem que ter critérios, tem que ter elementos básicos e não podem ter publicidade direcionada para a criança. Você quer vender um produto que o público-alvo é a criança, a publicidade tem que ser direcionada aos pais das crianças, como o Leonel sempre trouxe agora, né? Que é quem tem a gestão do recurso financeiro, a criança não pode ainda ter essas decisões. Então, você faz a publicidade para os responsáveis que vão adquirir o produto e não o produto diretamente explorando a vulnerabilidade de discernimento e de tomada de decisão daquela criança. Isso também tem que valer para a internet, e essa é uma disputa que a gente tem feito agora para que as pessoas entendam que também na internet é preciso ter essas camadas. E, infelizmente, hoje, os espaços digitais não estão desenhados pensando na criança. Para concluir, eu gosto de usar uma metáfora. É como se a gente tivesse permitido as crianças entrarem num parque de diversões, mas são parques de diversões que não têm as condições mínimas de segurança. Não tem cinto de segurança, não tem grade de proteção. É como se vendesse a imagem de que é apropriado para a criança, mas não é. Até porque a gente não pode ignorar a classificação indicativa. Cada aplicativo, cada jogo, cada site de vídeo tem uma classificação indicativa. E a maior parte deles é de 13 anos ou mais. E aí as empresas fingem que as crianças não estão lá, por um lado, na hora de pensar em segurança, mas ao mesmo tempo incentivam, publicando e divulgando cada vez mais conteúdos de criança. A gente não pode permitir mais isso. Ou a gente torna, de fato, esses ambientes apropriados às diferentes idades, 5 anos é uma coisa, 6 é outra, 10 é outra, ou a gente, de fato, organiza para que os ambientes digitais sejam receptivos e seguros para essas crianças, ou a gente tem que imediatamente tomar medidas para tirar as crianças que estão em lugares onde não estão apropriados para as idades. Isso é uma agenda que a gente começa a trabalhar cada vez mais agora com o que a gente chama da verificação etária, para que a gente tenha, como tem no parque de diversão. Tem brinquedo que é para 10 quilos, 20 quilos, tem brinquedo que só pode 30 quilos, tem brinquedo que só pode a partir de 1,20 m.
Lembra? A gente viveu isso. Na internet também. Tanto as empresas têm que se adequar, e nós, como famílias, também a gente precisa olhar que a internet não é uma coisa só. Né? Tem lugares que não são apropriados para criança, porque a gente acabou de falar aqui de vários exemplos, só da publicidade, quanto é danoso. Tem outros conteúdos que podem ser ainda piores, e a gente precisa estar muito atento. Famílias, empresas de tecnologia e também o Estado trabalhando para criar essas camadas de segurança. Exatamente, Rodrigo. E aqui no Estúdio Câmara, sabe, a gente vem desde a semana passada falando, trazendo temas referente a essa questão da criança, né? A criança, o risco, né, que a criança tem estar exposto à internet. A gente precisa do monitoramento dos pais e a gente precisa fazer um limite, ter um limite, né, para a criança com a questão da rede, da internet, do celular. Eu acho que as coisas precisam se alinhar e com toda essa exposição, com toda essa mídia que a gente está vendo acontecer com a questão da adultização, né, eu acho que, nós estamos começando a trilhar um caminho em que as coisas podem se alinhar, mas para isso, a gente precisa ter alternativas, né, alternativas. Então eu pergunto para o Leonan, na questão da psicologia, quais alternativas os pais podem oferecer às crianças para reduzir o apelo consumista e fortalecer outros valores, porque a gente precisa substituir. No caso, não é só tirar o celular que traz aquele incentivo, quando a gente está falando aqui da questão da publicidade, mas você precisa substituir por algo que traga interesse, né, dessa criança. Então, o que a gente pode, Leonan, trocar, substituir as alternativas, as opções que a gente precisa estar atento, porque não é só retirar, né? Porque se você retirar, a criança, infelizmente, ela vai querer voltar e ela vai trabalhar para que isso aconteça, né? É um desafio, né, como o Rodrigo bem disse, né, é um desafio exercer a parentalidade em 2025, né, dentro de tantas questões que as nossas crianças vêm atravessando. A grande questão em relação a propor uma alternativa a tudo isso, ela acho que dá para a gente pensar em várias camadas, assim, mas a primeira camada ela vem de um ponto um pouquinho mais estrutural, né? De como a gente está oferecendo também para esses pais a possibilidade de oferecer, por exemplo, tempo de qualidade para estar com essas crianças, né? Enquanto sociedade. Então, tem também outras várias questões aí, por exemplo, das crianças neuroatípicas, né, que muitas vezes se encontram ali em situações de crise e os pais não conseguem manejar, então a gente precisa trazer um repertoriar esses pais primeiro, para que eles consigam fornecer alternativas. Mas dentre as alternativas, com certeza é a gente começar a trazer um pouquinho mais e solidificar o quanto pode ser prazeroso eu estar em um momento ali de diversão, né, um momento de qualidade com a família mesmo. Então, se eu quero que as minhas crianças elas fiquem menos em frente às telas, eu preciso também desligar o celular, colocar do lado ali e brincar com essa criança e também resgatar um pouco da minha infância, né? Então, eu gosto muito de trazer isso para as pessoas que eu converso, que eu atendo, essa ideia de que a gente pode sim ser criança quando a gente está exercendo parentalidade. E é muito bom e proveitoso que isso aconteça, né? Mas ressalto que a gente culpabilizar os pais pelo problema não é o caminho, porque os pais também estão passando por uma questão estrutural que precisa ser repensada, né? E aí a gente precisa pensar também em propagandas que são voltadas para os pais e não para as crianças, né? Então eu digo que é um desafio. Não é algo simples, não é algo fácil, mas pais, tentem o máximo que puder oferecer esse tempo de qualidade com suas crianças, para que elas vejam também graça e sentido em estar ali também desconectada das redes sociais, né? E também dessa coisa de que eu preciso de algo para ser feliz, né? Eu preciso de algo para me sentir completo. Eu acho que às vezes a gente já tem
coisas boas ali próximas a nós, e quando a gente consegue valorizar isso, a gente dá modelo para as nossas crianças. Excelente, gente. E o exemplo dos pais e cuidadores, é importante a gente ressaltar que eles influenciam, né, no comportamento de consumo dos filhos. Ou seja, não adianta pedir moderação aos filhos se o adulto também não refletir sobre os seus próprios hábitos. E aí, o Instituto Alana, gente, é bem interessante que lá no site, depois eu quero pedir para vocês para que acessem o site, porque vocês vão entender o que eu estou falando. É muito interessante lá, porque eles ensinam como que a gente identifica a publicidade dentro da rede social, ou então a publicidade infantil, né? Qual é a diferença da publicidade infantil direcionada para a criança e da publicidade infantil também direcionada para os pais? Porque tem isso também, né, Rodrigo? E é bem interessante a gente aprender a fazer essa identificação, porque isso também está aliada na regulação aí desse movimento que a gente está falando hoje, que é a questão da publicidade infantil, que é algo proibido e que eleva o consumismo e também mexe muito com a saúde mental da criança e também da família, se a gente for parar para pensar no conjunto. Justamente, esse olhar cuidadoso que você menciona que é importante para diferenciar os conteúdos. Não vale só para publicidade, não, como o Leonel trouxe agora, né? Esse tempo de qualidade na vida da criança. Isso vale para muito fora da internet também, né? É pensar qual é a nossa disponibilidade como cuidadores de estar de fato com essa criança. A gente sabe que isso é difícil para algumas famílias, né? Que tem que trabalhar 3 turnos, que tem todo um conjunto de necessidades ali que extrapolam a vontade das famílias. E a gente sabe também que é sempre uma dose de cobrança, de responsabilidade sobre as mulheres cuidadoras muito desproporcional do que em relação aos pais e outros cuidadores, né? Mas é justamente olhando para isso. Dentro do tempo que eu tenho disponível, como que eu também posso aproveitar para navegar junto com essa criança? Os pais também, como você disse, podem ser promotores de boas referências de conteúdo digital. Eu tenho um filho de 5 anos, eu tenho que fazer isso aqui na minha casa. Assistir junto, mesmo aqueles considerados desenhos de classificação livre, tem desenhos que eu acho que não são apropriados e não contribuem muito na formação do meu filho. A gente tem que sentar e assistir junto, porque para tomar essa decisão eu tenho que assistir. E às vezes, mais legal do que o desenho propriamente dito, é esse momento de vínculo, de poder estar junto com o filho, com a filha, se divertindo vendo alguma coisa na televisão, por exemplo, dependendo da idade. Eventualmente jogar um jogo junto. E neste momento, juntos, você pode, inclusive, trazer alertas. Olha, falar sobre a questão da publicidade, falar sobre tomar cuidado com não aceitar convites de estranhos, ou mesmo não aceitar propostas de comprar alguma coisa, porque também tem pessoas que fazem isso numa abordagem mais direta. Então, tem também no site do Instituto Alana, que eu vi que vocês mostraram, a gente tem também, especialmente no portal Lunetas, uma recomendação para as famílias que nos acompanham. Tem, inclusive, dicas de desenhos animados que são apropriados para as diferentes faixas etárias, desenhos que a gente chama de baixo estímulo, são desenhos que também não estão associados a vários produtos nas lojas associados àquele desenho que passa na internet ou na televisão. Não, são desenhos que são criados como produtos culturais para crianças, mas que se esgotam ali. É o prazer da arte, é o prazer de ver, é a diversão, é a aventura, é a ficção científica que se completa e se realiza na própria produção do vídeo. Não precisa vir atrelado um monte de produto, de carrinho, de plástico, de outras embalagens. E acho que para retomar um ponto que conecta aqui, né? Tempo de qualidade online depende também de tempo de qualidade fora das telas. E além do que o colega já trouxe, lembrar, está tudo conectado. Conecta, inclusive, não só com os ambientes digitais serem mais bem preparados para ter crianças seguras, mas também pensar, gente, né? Qual é a qualidade das praças públicas nas nossas cidades? Qual é a qualidade de espaços de lazer gratuito fora das telas, fora de casa? Né? Passa também por discussões de segurança pública e de equipamentos públicos culturais que a gente precisa voltar a participar mais das praças,
nos bairros, pensar nas crianças do entorno, porque quanto mais coletiva for a abordagem para esses problemas, mais fácil, né? Porque pensar que cada família sozinha vai ter que fazer tudo, não dá, né? Mas se as famílias no bairro, as famílias ali na tua rua, começam a se organizar e a ocupar mais os espaços públicos, até para a gente cobrar das autoridades também cuidarem melhor das praças, dos parques, a gente pode ter uma boa combinação aí. Um pouco de tempo de qualidade em família nas telas e um bom tempo de qualidade também das famílias nos parques, nas praças, nos teatros, nos cinemas, porque não se trata de uma coisa ou outra. É preciso encontrar o equilíbrio, porque a gente tem um pouquinho de cada. Tem coisas legais sim nas telas, tem coisas legais sim na internet, mas tem coisas muito legais também fora. E as pesquisas têm mostrado que a falta do acesso à natureza, especialmente na primeira infância, pode ser devastador do ponto de vista, inclusive, de desenvolvimento emocional, desenvolvimento da coordenação motora, desenvolvimento de, inclusive, criatividade e capacidade imaginativa, quando a criança é privada da natureza, é privada dos parques e fica exclusivamente em telas. Não tem como esse tempo ser de qualidade se a tela é a única opção de lazer, de estudo, de interação daquela criança. Exatamente. Você viu, né, a nossa produção, o pessoal da técnica colocando o site do Instituto Alana, muito importante. Tem muita coisa boa nesse site para você pai, para você mãe, para a gente poder ter uma orientação, porque às vezes a gente também não sabe, né? A gente também não tem noção que aquilo que nosso filho está vendo está sendo nocivo, né, para a nossa casa, para o nosso convívio e para a nossa criança. Olha só que interessante, né? Quando o Rodrigo traz a questão de ir para a floresta, de contemplar, levar as crianças a aproveitar um outro estilo de vida, sair desse mundo de tela, né. Ó, um mundo melhor para as crianças é um mundo melhor para todas as pessoas e com certeza, com toda certeza. Agora, a gente traz também, falando de sair das telas, a responsabilidade dos pais, mas também o papel das escolas, né, o papel dos educadores, porque a escola, gente, forma, o nosso cidadão, a escola dá a formação. E, traz uma consciência é importante trazer uma consciência crítica sobre o consumo e sobre essa mídia que hoje tenta influenciar as nossas crianças e os nossos adolescentes e também os nossos pais, né. Agora, Leonan, no seu ponto de vista, na questão da psicologia, a escola, ela é um fator fundamental para formar aí essa ideia de consumo e da mídia nas nossas novas gerações? Com certeza. A escola, ela é uma instituição social e, na verdade, a gente vê aí as nossas crianças, tendo acesso à escola como uma primeira, né, fonte ali de interação social para além da família, né. Então a escola, ela pode promover ações que sejam também bastante conscientizadoras no sentido de: olha, talvez existam coisas muito bacanas que a gente pode viver na interação com os colegas, na interação com os professores, né. Estar na escola, e a escola ela tem esse papel também que é, além do papel de ensino, é um papel de convívio, né, principalmente a escola pública, né. Então as crianças elas podem incorporar alguns valores dentro da escola, e as escolas podem se aproveitar, né, desse ambiente para poder trazer ali algumas conscientizações sobre o mundo digital e fazer algum tipo de educação digital, né, porque é isso, eu acho que a tecnologia não é um problema Uhum. para as crianças, né, no sentido de que não devemos deixar crianças próximas, né, próximas da tecnologia, ou próximas do celular, próximas do tablet, enfim, né. Na verdade, a gente precisa educar essas crianças para que elas se tornem adultos conscientes do papel que a tecnologia pode ter para a gente. A gente tem observado aí a adultização como um processo que está muito voltado, né, para como a internet tem feito pessoas ganharem dinheiro e como isso tem facilitado muitas vidas, mas até mesmo em relação à própria relação com o dinheiro, o próprio valor que o dinheiro possui dentro da nossa sociedade,
pode ser algo a ser promovido como um debate dentro das escolas com as crianças, independente de faixas etárias, é claro que passando por algumas adaptações. É importante trazer o lúdico, né, mostrar para as crianças a questão do consumismo, a questão da manipulação que existe, né, Rodrigo, dentro dessa situação de publicidade infantil. Porque existe sim a manipulação que acaba fazendo com que a criança ela não resista àquilo e também ela não entenda que o não do pai é o não, e a criança ela vai querer mais e mais e mais. Aí vai chegar um momento que o pai vai ceder, não vai ter como, e tudo isso está, inserido dentro dessa publicidade que manipula. Pois é, você acaba de dar um exemplo do que a gente chama do design manipulativo, né? São essas técnicas de manipulação das imagens e agora nas redes sociais a manipulação do próprio algoritmo, né? Porque a criança ela começa a ver repetidas vezes o mesmo anúncio, o mesmo brinquedo, ou aí começa a ver influenciadores que ela gosta falando daquele brinquedo. Aí começa a dar a informação de que o amigo dela, que é o colega da escola, acabou de comprar aquele brinquedo. Toda uma manipulação de informações, inclusive, sobre a experiência digital e sobre os amigos dessa criança nessas redes, e vale para os jogos às vezes também. Né? Tem jogos que têm publicidade dentro do jogo e que fica dando esses alertas de sedução mesmo, né? Para que a criança se sinta mais e mais estimulada a poder comprar um determinado produto ou a seguir alguém. Né? A manipulação dos algoritmos é muito importante aqui, porque, de novo, ela é muito invisível. Né? São os algoritmos que fazem parecer que o mundo inteiro, todo mundo tem aquele brinquedo, só você que não tem. Né? Ele gera essa sensação de ansiedade, de falta de pertencimento, que é como no videozinho que a gente viu no começo. Né? Essa relação de falta de pertencimento a um determinado grupo é o que é problemático, por isso que é importante na educação, está previsto, inclusive, na Base Nacional Curricular, né, a BNCC, os professores todos sabem bem o que é, ela está previsto ali também as competências gerais, que dizem respeito à capacidade de autocontrole, a capacidade de perceber as relações de empatia, as diversidades, ao pertencimento a grupos, e dá para trabalhar esse tema da publicidade, do consumismo, também relacionando com isso, né? Será que eu preciso, de fato, provar que eu tenho um bem material para pertencer a um grupo ou pertencer aos grupos que também com afinidades de gosto, de cultura, de visões de mundo, de bem-estar, de você se sentir bem com aquelas pessoas, como o Leonardo trouxe agora há pouco. São aspectos que são muito menos do ter um objeto material, mas de ter qualidades psicológicas, qualidades que você vai se identificando com os grupos. Então, você desenvolver na criança também esse senso de autonomia, de agência, para ela saber que ela tem valor a priori, independente dos bens de consumo. Isso vale também para a educação digital, Rúbia, porque, como complemento aqui ao que o colega já trouxe, a gente tem também a BNCC Computação na Educação Básica, e a gente tem toda uma agenda para os educadores que nos acompanham da educação digital crítica, que também é falar sobre isso. É trazer para a sala de aula, vamos estudar o design manipulativo do conteúdo digital, vamos trabalhar como que o algoritmo funciona para distribuir publicidade, vamos trabalhar para discutir os filtros que a gente chama, o filtro bolha, vamos colocar nossos estudantes também para ter uma postura crítica, porque, de novo, o fato de eles estarem, de alguma forma, engajados nas redes digitais não significa que eles têm agência. A gente tem que traduzir esse tempo de tela deles, que hoje é um tempo muito empobrecido de consumo passivo, para que eles possam começar a ter, também com relação às telas digitais, uma presença ativa, crítica, curiosa também. Porque hoje o uso é muito mais passivo de passar o feed e pouco uso de criar coisas interessantes, de saber pesquisar, e com inteligência artificial nosso desafio aumenta, né? Pais e famílias, agora a gente tem também que ter um olhar para uma educação, para um uso crítico de inteligência artificial, que, Rúbia, também começa a ter inteligência artificial distribuindo publicidade de uma forma em escala, automatizada e ainda mais minuciosamente desenhada para cada indivíduo.
abre aí uma brecha de novas formas de violência também, que a gente tem que estar com os nossos olhos bem abertos para poder não permitir com que esse tipo de abuso também agora se amplifique com o uso da IA. Muito bem, hein? Que programa maravilhoso, a gente mostrando aí, né, as opções que você mãe, que você pai tem para poder minimizar essa questão do consumismo infantil, tomar muito cuidado, né, com o que a gente compra, com o que a gente aceita, com o que a gente vê na internet. E a produção está avisando aqui que nós temos perguntas, a gente coloca então agora as perguntas para os nossos entrevistados, para que eles possam responder, uma a cada um. E a produção está avisando também que nós temos um site que tem dicas para educadores e para as crianças, né? É isso mesmo, educadores e crianças. E olha só que legal, ó. Lunetas, Lunetas o nome do site, tá? Então, são dicas para as crianças, para você sair de casa, né? Para você proteger seu filho. Olha lá, ó. Bicicleta permite que crianças conheçam o mundo sem rodinhas. Olha só que legal isso, gente. Muito interessante, né? Então, importante, a gente tem na rede social, a gente tem na internet opções, né? Opções que faz com que a gente saia de trás da tela. Então, dá uma olhadinha no site, pega aí aquela que mais combina com você, aquela opção que mais combina com você, tá ali. Crianças aprendem com a natureza dentro das escolas. Olha só que legal isso, gente. Né? Então, isso é um incentivo para os pais, para as crianças e para os educadores. A gente mostra para você, porque isso é importante, tá bom? Vamos lá então, produção, pode colocar as 2 perguntas na tela? São 2 perguntas para a gente já ir para as considerações finais, né? Então vamos lá, uma para cada um. A gente agradece você que participou, que mandou pergunta através do nosso WhatsApp. Ana Pereira, do Cambuí. Como mostrar para os filhos a diferença entre querer e precisar de algo, mesmo com tanta propaganda, rede social e brinquedo de moda por todo lado? Leona, ajuda a gente. Acredito que essa é uma coisa que é confusa até pra gente, o que Uhum. a gente precisa e o que a gente quer, só por querer. Mas é importante que a gente consiga trazer ali para as nossas crianças, através de uma conversa franca e sincera, que muitas coisas elas passam, ou melhor, tentar explicar, né, essa via do consumismo e de como ele se estabelece, né? Então, todo esse percurso, quando a gente tem bem claro para nós, a gente consegue também passar ali para as nossas crianças, né? Então, a ideia é ter conversas mais francas e verdadeiras com essas crianças, para que elas possam entender também, né, que existe algumas estratégias utilizadas pelas empresas para tentar vender um produto, né, e que muitas vezes podem colocar esse desejo que parece incessante, de que só vou ser feliz quando eu tiver aquilo, e na verdade tentar trazer e sensibilizar essa criança para a possibilidade de que talvez ela possa ser feliz com o que ela já tem, né. Olha só, a gente já tem algumas coisas aqui que podem trazer felicidade, né, não necessariamente a gente precisa comprar tal brinquedo para você se divertir, né. Então, um brinquedo ele tem uma função, que é o brincar, né, e isso também é uma coisa que a gente precisa deixar claro para as nossas crianças. As coisas elas possuem funções. Um tênis possui a função de vestir os nossos pés, né, de calçar os nossos pés, para que a gente consiga andar por aí, né, não necessariamente a gente precisa de um tênis super estiloso para poder pertencer a algum tipo enfim, Grupo, espaço, grupo, espaço, é né. verdade. Então, se ficar claro isso pra gente, fica muito mais claro pra gente explicar para as crianças também. Muito bem, a direção está falando aqui que a moçada, a garotada de hoje usa pertencer a essa tribo, né, Hum. nossa tribo, então, eu só vou pertencer a essa tribo se eu tiver aquele tênis específico, né. Uhum. E não é assim, gente, né, vamos lá, vamos ficar mais tranquilo, mais humanizado, mais sossegadinho, é tão bom você, ter amigos não pelo que você tem, mas sim pelo que você é, né, isso é importante demais. Vamos lá, mais uma pergunta então, e aí a gente já encerra. Essa pergunta agora é para o Rodrigo. A Fernanda Gomes do Centro. Em tempos digitais tão intensos, como equilibrar limites ao consumismo com abertura ao diálogo sobre cultura, tecnologia
e conexão social. Como é que a gente faz isso, Rodrigo? Uau, desafio, né? Tem a ver com o que o colega acabou de falar, né? De explicar a diferença dessa necessidade, né? Desse ter. E eu acho também lembrar, né? Eu sou pai de um garoto de 5 anos, como eu disse, uma boa dose de não, né? A gente saber dizer não para nossas crianças é fundante. Eu também sou psicólogo, né? E a gente sabe a importância do não para a constituição dos limites, inclusive para a sensação de segurança da criança, de sustentar o não. E quando a gente dá aquele não um pouco frouxo, que é aquele não que logo vira um sim, a gente também está passando uma certa insegurança para as nossas crianças. Então, sustentar o não, né? E isso não significa o tempo todo. Eu comprei várias vezes brinquedinhos e negociando com meu filho, olha, a gente vai comprar esse, vamos ver se vai durar. Porque era aquele brinquedo daquele desejo de instantes ali, né? Então, além de internet ainda. Ele mesmo, por experiência própria, teve a prova de que não valeu a pena, porque foi um dinheiro que foi gasto, um brinquedo que durou uma semana e ele logo se desfez do interesse daquela criança naquele brinquedo. Então, na internet, a gente precisa lembrar esse equilíbrio, né, para tentar ser direto. Eu volto para a metáfora da dieta digital, para a pessoa que nos fez a pergunta. Não precisa ser um expert de tecnologia, a gente não precisa ser chefe de cozinha para saber que crianças amamentam até 2 anos de idade. Crianças, quando começam a ter o dentinho, precisa ter produtos moles, produtos saudáveis. A gente não pode ignorar isso também para a internet. Então, tente transpor para a internet. Cada etapa, cada idade, cada introdução ao equipamento da cultura digital precisa respeitar a idade da criança, precisa que os pais façam um filtro e jamais deixar a criança sozinha diante de uma tela digital. Isso é um abandono digital. É como se você deixasse a criança definir todos os produtos da compra de mês que você vai fazer na sua casa. Ela ainda não tem cérebro, maturidade emocional para poder escolher sozinha o que ela vai fazer na internet. O que acontece é que as empresas acabam escolhendo pelas nossas crianças. E aí é que mora todo o perigo. Então, fazer essa introdução digital das crianças com cuidado que a gente faz a introdução alimentar. Sabendo que mais nova pode menos, um pouquinho mais velha vai poder ir aos poucos. E fazer isso, como a gente disse antes, dividindo o tempo de qualidade de tela, tempo de qualidade fora das telas, para elas saberem que não é uma coisa ou outra. Ela precisa equilibrar as duas coisas. A gente sabe que é fácil falar e difícil fazer, mas é um exercício que todos nós estamos convocados a fazer. Porque já vimos a prova. Deixar as crianças sozinhas na internet é uma tragédia para a saúde mental, é uma tragédia para a educação. E a gente sabe que a gente não tem tempo, mas precisa também se ocupar de estar junto com as crianças para fazer essa introdução digital. Classificação indicativa ajuda, limitar o tempo ajuda, escolher conteúdos positivos ajuda e também apoiar a escola e participar das atividades da escola que convidam a família também para fazer essa discussão sobre os cuidados digitais, porque é todo mundo junto que vai conseguir resolver esse problema. As empresas uma parte, as famílias uma parte e a escola a sua parte também. Perfeito, exatamente, é esse conjunto e a gente precisa, né, cada vez mais estarmos unidos para que a gente possa ter um equilíbrio e a gente sabe que educar a criança na era digital existe uma atenção, exige aliás uma atenção, exige um equilíbrio e muita informação e é papel de todos nós, família, sociedade, Estado, nós precisamos proteger as nossas crianças. Gente, e nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a você que está aí do outro lado, agradecendo aos nossos convidados. Vamos para as considerações finais, então, né? Obrigada, Leonan, pela sua participação mais uma vez. Sempre muito boa a sua contribuição e principalmente hoje nesse tema tão importante e preciso que é sobre a criação dos nossos filhos. Sim, sim. Eu quero agradecer também pelo convite em estar aqui, né? Eu acho que foi muito importante trazer esse debate, falar sobre isso. Eu quero pedir desculpa porque em algum momento eu tive uma crise de riso, mas não, foi uma questão de nervosismo mesmo. Então, eu espero que de alguma forma tenha contribuído aí para esse debate que foi sensacional também e aprendi bastante com o Rodrigo. Muito bem. Ô, gente, é o seguinte, eu sou muito verdadeira, então eu vou falar um negócio. Já que a produção, a direção me deu aí um tempo para terminar tranquilo,
Vamos lá, segundamos, tá? Tá seco o tempo. Me deu uma crise de tosse. E aí, gente, tem coisa que a gente não consegue controlar porque nós somos seres humanos. O que aconteceu? Eu comecei a tossir sem parar. A minha garganta coçou demais aqui. E não teve como controlar. E aí tive que pedir um intervalo, tipo, intervalo, por favor, né? Vocês viram que isso aconteceu. O Leonan segurou super. O Rodrigo segurou super. A nossa equipe Mega Master, muito obrigada. E eu vou te falar, quando o Leonan teve uma crise de riso, em um momento que o Rodrigo estava falando, sabe o que aconteceu? O nosso, né, amigo, colega de trabalho aqui veio me salvar, ele veio trazer uma bala para mim. Mas daí, a televisão, gente, é assim. E eu acho interessante a gente falar, porque nós somos seres humanos, isso aproxima você da gente. Nós aqui, nós não estamos aqui assim pro, vou fazer o programa, tal. Não, a gente respira, a gente sente, a gente chora, a gente fala, a gente sorri e a gente torce também. E que bom que nós temos uma equipe ao nosso redor que veio aqui e trouxe uma balinha pra mim, mas ele veio por baixo, meio que rastejando, você entendeu? E eu acho que o Leonardo nunca tinha visto isso ao vivo. E é assim, gente, uma hora dessa a gente mostra os bastidores e é por isso que a gente consegue trazer pra você isso que você vê aqui no Estúdio Câmara todos os dias. Essa qualidade. É porque atrás disso aqui a gente tem uma equipe nota 10 que dá um suporte, que dá um resguardo, que dá uma retaguarda. A gente já pensou em começar a tossir aqui e não ter ninguém para me ajudar? Então é isso que aconteceu e eu fico super feliz em poder ter liberdade de falar isso. Porque é assim que é a vida, é assim que nós somos. É importante a gente passar a transparência no que somos, não é? Então é por isso que eu tô falando isso, que sim, deu uma crise de riso. Eu segurei muito para não ir aqui, porque o Pedrinho, ele tava simplesmente se arrastando aqui para me entregar uma bala, né? Para que eu pudesse respirar e ficar tranquilo. Então é isso, gente. É isso mesmo, tá bom? A gente agradece também, Rodrigo, a sua participação, a sua colaboração, super valeu. E obrigada aos dois por ter segurado aqui enquanto eu tava tossindo. Muito obrigada, Rodrigo. Prazer enorme, parabéns pela contribuição e a contribuição de vocês é super importante, bem-vinda para as famílias e fico feliz, contem sempre conosco aqui no Instituto Alana e vamos lá, é essa humanidade que nos faz tão especiais, né? E a gente precisa preservar isso também para as nossas crianças, saberem que se adaptar, saberem, é disso que a gente está falando, né? Ninguém precisa ter vergonha de ter a sua humanidade, de ter suas fragilidades, mas também suas potências, né? Eu acho que essa robotização das infâncias é o que a gente não quer, né? De todo mundo precisa reconhecer essa sensibilidade, né, que a gente tem. Isso é muito bonito, é muito legal. E parabéns aí pela condução toda e fico muito feliz. Contem sempre conosco aqui. Maravilha, Rodrigo, muito obrigada a você, obrigada pessoal de casa, desculpa por ter tossido, mas a gente tosse mesmo, somos seres humanos, estamos começando a semana, tá muito seco, eu tô aqui tomando minha aguinha e vou pedir para você tomar sua água também, se hidratar. Obrigada, produção, obrigada, direção, pessoal que me manteve aqui, me segurou a onda comigo. E você de casa, continue ligadinho na TV Câmara Campinas, hoje tem reunião ordinária, tem também o nosso jornal, né, o Câmara Notícia, enfim, a programação da TV Câmara Campinas com muita informação e também entretenimento. Músicas nas redes sociais e até nas expectativas que os adultos colocam sobre os pequenos. Quais os impactos do envolvimento emocional, na autoestima e na infância que muitas vezes acaba sendo encurtada, né? Pais, mães, educadores. Como equilibrar estilo, liberdade e proteção. Não perca amanhã aqui na TV Câmara Campinas. A gente agradece você mais uma vez.